Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Frente a Frente, hoje conversando com o ex-ministro da Saúde, o cardiologista paraibano Marcelo Queiroga, está lá em Brasília e contando tudo aqui pra gente, fazendo uma leitura do Brasil, da época que ele foi ministro e do Brasil atual. Inclusive, agradecer a você que está acompanhando aí, repercussão, ministro, muito grande aqui na Paraíba, já com base nas suas declarações. O doutor Marcelo, inclusive, que fez aí um desafio em relação à comparação da vacinação da época em que ele foi ministro e do processo de vacinação do Brasil de hoje, além de outros temas aqui que a gente está debatendo. Mas, dentro desse cenário, da sua nítida posição de estar na política, né? Nesse cenário aqui, de estar acompanhando esse cenário, existe a perspectiva já de uma disputa do seu nome ser colocado aí já numa disputa para a prefeitura de João Pessoa. De forma muito clara, de forma muito de receituário médico mesmo. Objetivamente, o senhor tem essa pretensão, o seu nome pode estar nas urnas em 2024 na disputa à prefeitura de João Pessoa? Eu congelo. Oi, Luiz, deu uma congelada aí, né? Mas conseguiu me ouvir, ministro? Então, eleições de 2024, nós discutimos em 2024, né? A minha missão, como eu já lhe falei, é fortalecer a aliança conservadora do presidente Jair Bolsonaro. Já foi fortalecido em 2022. Nós temos 2 deputados federais, o deputado Wellington Roberto, o deputado Cabo Gilberto. O deputado Cabo Gilberto foi muito bem votado em João Pessoa. Nós temos 3 deputados estaduais aí na cidade, na região metropolitana de João Pessoa, o nosso querido deputado Valber Vigorino, na região do Cariri e do Sertão, o jovem deputado Caio Roberto, e o nosso querido Sargento Neto, em Campina Grande, em toda a região, e além daqueles que são aliados, que estiveram conosco. Então, a finalidade, nesse primeiro momento, é fortalecer ainda mais as forças conservadoras no estado da Paraíba, porque nós queremos eleger prefeitos em todas as regiões do estado da Paraíba, não só na região metropolitana de João Pessoa, mas na região de Campina Grande, na região do Cariri, do Curimataú e do Sertão, que sejam realmente proporcionais à força desse movimento conservador que vai crescer no Nordeste. Basta só que o meu amigo da Paraíba, aquele meu amigo lá de São José de Piranhas, ele veja que a água do Rio São Francisco, da transposição, chegou lá como? Chegou através do presidente Jair Bolsonaro. Então vamos fazer isso aí, vamos mostrar a verdade para as pessoas, né? A água da transposição que essa gente da esquerda trouxe para o Nordeste, bota dentro de um copo que eu bebo. Não chegou a gota. A água que chegou foi através do presidente Michel Temer e depois a conclusão das obras com o presidente Jair Bolsonaro, um trabalho fantástico do meu querido amigo ministro Rogério Marinho, hoje uma das vozes mais fortes do Congresso Nacional, do Senado, o líder da oposição. Tá, bom, aí é uma leitura que o senhor faz da necessidade de que nas eleições de 2024, nos municípios como um todo, aqui na Paraíba, se fazer esse debate. Mas o senhor pode ser convocado ou chamado para desta feita colocar o seu próprio nome, inclusive dentro daquele cenário que a gente conversou no início da nossa entrevista aqui, de que ministros e ex-ministros de Bolsonaro, boa parte teve sucesso eleitoral, né, nas eleições de 2022, ou seja, o patrimônio eleitoral ou o patrimônio dessa base eleitoral ser colocado em voga. O senhor acha que pode, enfim, está na hora disso acontecer no caso de Marcelo Queiroga? Bom, a minha função e a minha missão nesse momento é essa, né? Então a gente vai de degrau em degrau, vamos fortalecer ainda mais o nosso partido aí no estado da Paraíba, com as nossas lideranças. Eu estou sempre em contato aqui com meus 2 queridos amigos, o deputado Cabo Gilberto, que eu já conheço há bastante tempo, e também o deputado Wellington Roberto, e no Partido Liberal nós vamos trabalhando com a liderança do nosso presidente Valdemar da Costa Neto e do presidente Jair Bolsonaro, que é o presidente de honra do partido, e da nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, que é a presidente do PL Mulher. Então vamos trabalhar e nós vamos ser bastante competitivos, não só na Paraíba, mas em todos os estados do Nordeste. O nosso amigo Nilvan Ferreira, que eu deixei por último,
de propósito, porque o Nilvan é uma pessoa muito aguerrida, teve uma excelente votação para a Prefeitura de João Pessoa, foi para o segundo turno, na disputa com o atual prefeito, não é? E depois, como candidato a governador, teve um desempenho muito bom, foi o mais votado na região metropolitana de João Pessoa, e eu já tive contatos com ele na época da campanha e vamos trabalhar para fortalecer todas essas lideranças. Eu ia perguntar exatamente sobre os nomes que tem em João Pessoa para essa disputa. Nilvan Ferreira, o pastor Sérgio Queiroz, né, que atuou na gestão de Bolsonaro, o deputado Cabo Gilberto, enfim, esses nomes que estão enfim, no universo do eleitorado bolsonarista. A quantidade desses nomes é que faz com que o senhor tenha, enfim, ali cautela em colocar seu nome ou se colocar de forma mais nítida, dizendo, olha, eu estou como a única opção. A quantidade de nomes é que faz o senhor ter cautela em fazer esse debate? Luiz, a gente tem que pensar a política de uma maneira diferente, não? Eu tenho uma visão de médico, de gestor de saúde, e na gestão de saúde a gente só tem sucesso quando nós trabalhamos em equipe, não é? E nós temos esses nomes todos muito valorosos, como você citou, tanto do nosso partido como de partidos aliados. Eu não vejo como um problema, eu vejo como uma solução, e o que o partido quer é fazer propostas para o estado da Paraíba, particularmente para a cidade de João Pessoa, para aprimorar a saúde pública, para melhorar a educação. A gente tem aqui o ministro Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente. Eu acompanhei de perto o projeto das escolas verdes, né, para melhorar também as nossas comunidades, onde as pessoas de nível socioeconômico mais baixo ali residem, com propostas que melhorem a questão do saneamento básico. João Pessoa é uma cidade verde e temos que ter um cuidado especial com a questão ambiental. Não se pode levar governos e governos, entra governo e sai governo, e a gente não consegue fazer uma calçadinha, porque vem o mar e derruba a barreira do Cabo Branco, dissolvendo, né? Se falava no Sorrisal no passado, a gente tem hoje no Sorrisal, que é a barreira do Cabo Branco, a Estação Ciência, que foi construído sem a devida avaliação do impacto ambiental sobre aquele patrimônio, não só do Brasil, mas de todas as Américas, que é a barreira de Cabo Branco. Então temos que discutir todas essas questões para levar uma proposta diferente para o povo de João Pessoa e para o povo da Paraíba. Tá. O senhor tem conversado com o ex-presidente Bolsonaro desde esse retorno dele aqui para o Brasil? Tem previsão de Bolsonaro aqui na Paraíba com a sua presença ou com sua condução? Tem previsão da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro na Paraíba nesse sentido? Quando é que começa essa, enfim, jornada ou caravana específica para 2024 com a presença... E no caso, com a exploração, no bom sentido, dos dois nomes de Bolsonaro e Michele Bolsonaro aqui na Paraíba? Com certeza, o presidente vai percorrer todo o Brasil, né? O objetivo é fazer o maior número de prefeituras que possível em todo o país, não só na região Nordeste, mas em São Paulo, no Rio de Janeiro, na região Sul. Você vê o desempenho extraordinário que nós temos hoje no fantástico estado de Santa Catarina. A nossa primeira-dama, ela tem uma comunicação muito fluida, ela fala direto para as mulheres, mas fala direto para todos nós. Eu tenho contato com eles por conta da minha função no governo. A primeira-dama, eu tive 2 vezes em João Pessoa com a primeira-dama Michele Bolsonaro, essa pauta das doenças raras, a questão da assistência materna e infantil. O nosso governo tem uma agenda de defesa intransigente da vida desde a concepção. Nós somos contra essa questão de flexibilizar o aborto. Nós defendemos a lei como ela está. Nós achamos que aborto não é planejamento familiar, ao contrário que essa gente da esquerda quer fazer, imitando as coisas ruins dos países desenvolvidos. Os Estados Unidos têm isso ruim, de querer flexibilizar o aborto. E eles trazem isso que não é bom, e as coisas boas dos Estados Unidos eles não trazem. Aliás, eles querem impedir os americanos de vir fazer turismo aqui no Brasil. Revogaram a questão da flexibilização do visto de turismo do americano. Quer dizer, um horror. Não pode ser pior. Esse governo, não sei se eu chamo de 5, não sei se eu chamo de 4 ou de 3. Esse primeiro período dele é pior do que todo aquele período que eles passaram no Brasil, deixando um rastro de destruição para o nosso país. Bom, no caso do Ministério da Saúde, teve ali que a imprensa chamou de revogaço de alguns
decretos que foram, enfim, e ações que foram tomadas na gestão anterior, e teve a retomada, ou tratada dessa forma como retomada do programa Mais Médicos aqui no Brasil. Como é que o senhor avaliou esse programa Mais Médicos colocado do governo atual, segundo o próprio governo, priorizando um tanto quanto mais os médicos brasileiros? Esse modelo que está aí, o senhor já aprova, já acha melhor do que o modelo que o governo do PT tinha colocado anteriormente, ministro? Bom, esse governo vive de revogaço e de requentaço, né? Ou requenta o que não presta, ou revoga as medidas que são boas e as políticas públicas que funcionam. O que é que eles revogaram? Eles revogaram o nosso programa de rede de atenção materno-infantil, que veio para fortalecer a chamada rede cegonha, que nós aumentamos os recursos para a gestação de alto risco, para reduzir a mortalidade materna, e eles revogaram esse programa que dobrou os recursos, eram 800 milhões para atenção materno-infantil, e nós aumentamos para 1 bilhão e 600, eles revogaram isso aí. Revogaram uma política direcionada à prevenção do câncer de colo de útero e do câncer coloretal. E o que é que eles colocaram no lugar? Nada, absolutamente nada. Os recursos para Santas Casas foram feitos pelo presidente Jair Bolsonaro. E agora vem com esse Mais Médicos requentado, né, que é o Mais Médicos pior. A ideia de levar médicos para as áreas remotas, o Brasil tem 13% da sua população residindo em áreas remotas. É uma ideia correta. Só que eles querem trazer o quê? Um médico que nós não sabemos se é médico. É um médico que não tem o diploma revalidado. Naquela primeira versão, trouxeram uma série de agentes comunitários de Cuba. Nós não temos nada contra o povo cubano, nós temos contra os seus ditadores que escravizam e roubam a liberdade daquela população. E quando o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, o ditador cubano mandou buscar de volta as suas commodities. Agora o cenário é absolutamente diferente. O Brasil tem mais de 500 mil médicos. O presidente Jair Bolsonaro enviou um projeto de lei para o Congresso Nacional para criar o Médicos pelo Brasil, que foi um programa em que nós buscamos instituir uma carreira de Estado para os médicos. Os médicos teriam um vínculo seletista, contratados por uma agência independente, chamada Agência do Desenvolvimento da Atenção Primária, ou ADAPS, e nós já tínhamos um número de médicos cadastrados que estariam à disposição para trabalhar dentro do programa de levar médico para a atenção primária à saúde. O que é que eles fizeram? Encaminharam uma medida provisória para o Congresso Nacional. Minha opinião, o presidente do Congresso Nacional devia ter mandado essa medida provisória de volta para o Palácio, porque em absoluto preenche os requisitos de urgência que deve ser a tônica da emissão de medidas provisórias. Eu podia ter usado os médicos que já estavam selecionados para a DAPS. Por que não usaram? Porque esses médicos tinham vínculo empregatício e eles iam ter que desembolsar mais recursos do que trazendo médicos, às vezes formados na Bolívia, às vezes formados no Paraguai, às vezes formados em Argentina, onde não tem vestibular, e onde esses médicos brasileiros às vezes se formam lá e sequer têm autorização para trabalhar nesse país. Nós somos contra isso. Nós temos uma solução para esse problema. O programa Médicos pelo Brasil já tem uma lei aprovada, associado a uma forte estratégia de saúde digital. Aliás, esse ministro regulamentou a saúde digital através de uma portaria no Ministério da Saúde, e trabalhei fortemente junto com o deputado Pedro Vilela, que foi o relator do projeto de lei do Congresso Nacional, para modificar a Lei 8.080, inserindo um capítulo na Lei 8.080 sobre saúde digital. Ou seja, não vou dizer nunca antes, e eu acho que é uma frase até maldita, pela primeira vez na história desse país, se encarou a saúde pública com responsabilidade, sem escândalos de corrupção, com a gestão técnica, com as secretarias do Ministério da Saúde entregue a técnicos, a sua grande maioria, servidores públicos, ao contrário dessa gente, que ampliou o número de ministérios para 37, que loteou os cargos da Secretaria do Ministério da Saúde, inclusive temperando todo esse loteamento com pitadas de nepotismo, porque uma das secretárias é a esposa de um dos ministros. E outra, que é assessora da senhora que me sucedeu, é a esposa de um secretário comunista que eles colocaram lá no Ministério da Saúde. Então é um processo de destruição do serviço público brasileiro. Ministro, fazer uma leitura bem específica aqui para João Pessoa.
porque a gente estava comentando, inclusive, da sua leitura crítica em relação à gestão municipal. O prefeito Cícero Lucena, ele tem, na sua base de apoio aqui em João Pessoa, muitas lideranças políticas, vereadores, inclusive, que são eleitores bolsonaristas, são lideranças de partidos de Bolsonaro e estão defendendo e apoiando a gestão de Cícero Lucena. Recentemente, inclusive, surpreendeu a todos nós aqui a presença do deputado federal Cabo Gilberto, que tem uma inegável relação e defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro num evento de Cícero Lucena. Como é que o senhor avalia a presença de bolsonaristas flertando, no caso de vereadores, diretamente ligados a Cícero, e da presença do deputado Cabo Gilberto em eventos da Prefeitura de João Pessoa? O senhor viu isso com bons olhos ou não, ministro? Bom, a oposição que nós fazemos é uma oposição propositiva, né? O deputado Cabo Gilberto foi um deputado muito bem votado, deputado federal aí na cidade de João Pessoa, e ele não vai fazer política para atrapalhar a gestão do atual prefeito, de forma alguma. Aliás, eu mesmo aqui tive um relacionamento excelente com o governo do estado da Paraíba, enquanto eu era ministro, o secretário Geraldo Medeiros, que é uma pessoa que é meu amigo pessoal, né? Nós trabalhamos pelo estado da Paraíba. O período eleitoral é o período eleitoral, é por isso que eu digo, eleições acontecem em 2024. O prefeito atual, ele tem que administrar a sociedade, a cidade de João Pessoa, e que nós desejamos que ele administre a sociedade conforme os compromissos que ele fez com seus eleitores. Eu tenho certeza que não só o deputado federal Cabo Gilberto, como o deputado federal Wellington Roberto, os vereadores que são do PL, no caso do vereador Duval Ferreira, temos também o vereador Carlão, que não é do PL, mas é alguém que tem uma identificação muito forte com esse movimento chamado bolsonarismo, e nós não vamos atrapalhar a gestão, porque atrapalhar a gestão, ao contrário do que esses partidos de esquerda fazem, é prejudicar o povo de João Pessoa. Mas na hora que a base de Bolsonaro colocar um nome na disputa prefeitura, ou 2 ou 3 mais nomes, esses vereadores, essas lideranças serão chamadas ao apoio ou poderão receber um green card aí para poder ficar apoiando a reeleição de Cícero Lucena? Bom, as lideranças bolsonaristas que defendem essa agenda de conservadores e liberais, naturalmente se unem no propósito da defesa do projeto do presidente Bolsonaro, que nós já sabemos, coloca sempre o nosso Brasil acima de tudo. Deus, pátria, família e liberdade. Inclusive, o partido do atual prefeito fazia parte do espectro de alianças do presidente Jair Bolsonaro, tem uma aliança diferente no estado da Paraíba, com partidos de esquerda, ou seja, na realidade é uma aliança local que difere da orientação do seu próprio partido a nível nacional. Tem alguma possibilidade de conversa com o Cícero? Eu vou mudar antagonicamente o debate. Tem alguma possibilidade de conversa com o prefeito Cícero Lucena, caso ele mude também sua postura, sua base, seu espaço político? Bom, essa questão de eleições é em 2024. O prefeito Cícero Lucena, isso é público, é alguém que eu tenho um relacionamento pessoal bom, e não há problema nenhum em dialogar com o prefeito Cícero Lucena para que se fortaleça as ações da gestão pública na cidade de João Pessoa. Eleições e disputa não é guerra, como guerra às vezes são momentos muito fortes de relações. Essa agora de 2022 exteriores. foi, ministro, essa de 2022 foi um pouco, sobretudo a presidencial, a de 2018 é de 2022, né? Vamos para frente, essa questão da eleição é em 2024. A minha função é fortalecer mais ainda esse espectro de centro-direita, que representa o bolsonarismo, e nós vamos ter projetos para todas as cidades do estado da Paraíba. Mais de Tá, duas perguntas para a gente fechar. Uma, o senhor falou aí em cidades, eu quero fazer uma pergunta específica sobre Cajazeiras, que nos chega aqui do jornalista Salles Fernandes, lá de Cajazeiras. Mas antes, o senhor falou na relação que teve de atuação, inclusive como ministro, ele como secretário de saúde, com o doutor Geraldo Medeiros. Que avaliação o senhor faz aí como ministro de como o governo da Paraíba se portou em relação à pandemia da Covid, ministro?
Bom, como eu falei, o secretário Geraldo Medeiros, ele trabalhou bem, trabalhou para fortalecer as ações da Covid, tinha uma relação excelente com o Ministério da Saúde, particularmente comigo, e nós trabalhamos juntos para livrar o Brasil dessa situação difícil. Claro que tínhamos um ponto de vista diferente a respeito dessa história de lockdown, né? Aí foi praticado um lockdown muito intenso e seguramente isso prejudicou a nossa economia, acabou com empregos, sem trazer benefícios de redução de óbitos. Porque o Brasil morreu 700 mil pessoas. Essa é a narrativa, né? Dizem que nós somos genocidas. Olha, quando você coloca o número de óbitos por milhão de habitantes, o Brasil teve menos óbitos por milhão de habitantes do que os Estados Unidos e do que o Reino Unido inteiro. O Brasil teve menos óbitos por milhão de habitantes do que o Chile. A Itália é próximo ao Brasil e a Itália fez um fechamento terrível. Ou seja, essas medidas que foram tomadas de uma maneira muito radical, até perseguir um coitado de um surfista que estava lá em Intermares, porque estava lá pegando onda, isso não funciona, é um tipo da situação que não dá certo. É por isso que o atual governador foi reeleito. Nos grandes centros urbanos, o resultado dele foi pífio. Bom, por falar, fora dos grandes centros urbanos, mas aí em Cajazeiras, no sertão da Paraíba, tem um debate, o senhor pode aqui, inclusive, esclarecer esse debate sobre o não repasse de R$1 milhão para o SAMU lá de Cajazeiras. Que história é essa, ministro? Que história foi essa em Cajazeiras, para ficar bem claro para a população de lá? Bom, a minha gestão é gestão técnica, né? Por sinal, Cajazeiras é a cidade que nasceu a minha mãe. Então, todos os repasses de recursos, eles são feitos de acordo com as avaliações técnicas. Então, a área técnica não deu aval para determinadas ações de saúde pública. Às vezes, não se cumpriu os requisitos técnicos e eu não posso passar por cima da área técnica, né? Porque, ao contrário de outros ministros paraibanos, que no final de semana estavam com um biru aí para fazer favor, né? Eu não faço isso, porque nós representamos uma política diferente. Nossa política é uma política baseada em critério de gestão técnica. Nós trouxemos mudanças para o sistema de saúde, mudança do modelo de remuneração, na atenção especializada à saúde, com 2 programas, como o qual... Você está falando em SAMU, por exemplo? Sabe desde quando não se renovava a frota de ambulância do SAMU? Desde 2011. Agora, no ano de 2022, nós distribuímos 500 ambulâncias, inclusive ambulâncias para o estado da Paraíba. Não é? Então, assim, o prefeito de Cajazeiras, o doutor Zé Aldemir, é meu colega, uma pessoa que é meu amigo pessoal, não é? A esposa dele, a doutora Paula, mas eu não posso chegar na base da canetada e resolver as questões sem observar os aspectos técnicos. Tá aí, doutor Marcelo Queiroga, muito obrigado aí pela entrevista, sua participação aqui no Frente a Frente. O senhor tem agenda aqui na Paraíba já montada? A gente já pode chamar de uma agenda política ou ainda não? É só visita ainda familiar para o Dia das Mães, por exemplo, que foi agora domingo. Mas como é que está aí a sua agenda aqui para a Paraíba? A minha agenda na Paraíba começou no dia 4 de dezembro de 1965, né? Eu ainda hoje estou aqui na agenda do estado da Paraíba, né? Então, quando um paraibano, pela primeira vez, ocupa a tribuna principal da Organização das Nações Unidas para defender a vacinação universal e o acesso equitativo a vacinas, eu estou na agenda da Paraíba. Quando um paraibano vai participar do Fórum Econômico de Davos, eu estou na agenda da Paraíba. Quando um paraibano ocupa a tribuna da Assembleia Mundial da Saúde para defender as políticas públicas que foram colocadas em prática durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, eu estou na agenda da Paraíba. E o presidente Jair Bolsonaro confiou ao paraibano a gestão do ministério mais complexo. Por quê? Porque ele confia na força e na garra do povo paraibano. Aí. Doutor Marcelo, eu quero fechar a nossa entrevista, mas você vê, a gente está acompanhando aqui, vamos chegando informações. A última, para fechar de fato, é de que o senhor já teve até alguns encontros aí com alguns marqueteiros, fazendo um debate aí sobre, enfim, sobre política mesmo e marketing aqui para João Pessoa e para Paraíba. O senhor já está na agenda, já contactou e já está conversando aí sobre esse tema com alguns profissionais do marketing?
A questão da publicidade é fundamental, né, para que possamos levar uma informação qualificada à população da Paraíba e à população do Brasil. Naturalmente que essas ações elas acontecem independente de pleitos individuais para eventuais disputas. Ninguém é candidato de si próprio. O que nós precisamos é construir cenários em que nomes qualificados e com propostas que sejam aprovadas no âmbito do nosso agrupamento político sejam apresentadas para a sociedade paraibana. O nosso objetivo é ganhar as eleições em todos os municípios. Eu sei que isso é impossível. Seja com outro nome ou com o nome de Marcelo Queiroga. O nome de Marcelo Queiroga está aqui para ajudar, para fortalecer as ações, né, para trazer um pouco da minha experiência na gestão do Ministério da Saúde, para que possamos melhorar a vida de cada um dos mais de 3 milhões de paraibanos. Tá aí, doutor Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde, muito obrigado pela sua participação aqui no Frente a Frente, viu? Obrigado, Luiz, um prazer, boa noite a todos e vamos em frente, vamos colocar a Paraíba acima de tudo. Tá aí. Marcelo Queiroga falando aqui com a gente no Frente a Frente. A gente vai ficando por aqui. A você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.